Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, instrução e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos. Este será o episódio de número 9. Semana passada, no episódio número 8, nós falamos sobre um dos temas mais lindos de todos, Luz para os meus caminhos. Não deixe de assistir o episódio número 8. Hoje eu vou ser mais breve, eu estou em viagem, estou num hotel. Até ia mandar uma mensagem hoje cedo para vocês, que eu gravei no aeroporto, mas ficou tão ruim que eu decidi gravar aqui no quarto agora à noite. Mas vamos lá. Continuando o Salmo 119, estamos no fim, não é? Mais 2 tesourinhos para a gente, um hoje e um domingo que vem, se Deus quiser. Salmo 119, a partir do verso 129 até o 152, as letras, né, hebraicas P, Tzadé e Kof, e nós vamos falar sobre o tema De madrugada te buscarei. Este é mais um tesouro escondido, buscar ao Senhor às madrugadas, e é o que o salmista faz. Mas primeiro, ele começa falando, óbvio, sempre elogiando, quem é Deus, seus testemunhos, seus mandamentos, os seus preceitos, né? Ele sempre passa por isso. Depois ele fala um pouco dos seus inimigos e da sua aflição de ver as pessoas não alcançadas por Deus, que não respeitam ao Senhor, não o buscam, mas assim por diante. Vamos lá, Salmo 129, Salmo 119, verso 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Vamos lá. Um dos maiores prazeres do cristão, queridos, que ama Jesus de verdade, é ouvir testemunhos, não é verdade? Histórias, milagres, bondades do Senhor, favor, coisas acontecendo. Isso é muito gratificante ao nosso coração, não só para nós, mas para as pessoas que participam deles. E assim a Bíblia é cheia, recheada de testemunhos maravilhosos da atuação do Senhor Jesus Cristo. Afinal, o nome dele, né, do Senhor Jesus, está lá em Isaías, profeticamente, e é verdade, é maravilhoso, ele faz maravilhas, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade e ele é o Príncipe da paz. O verso 130, o ensinamento, a exposição da tua palavra, disse o salmista, esclarece, ou, em outra versão, dá luz e entendimento, e até os ingênuos entendem. Pois é. Aí você fica pensando, pois é, mas tem um monte de texto que eu não entendo na palavra de Deus. Eu também. Então, a gente tem que buscar em Deus essa clareza da parte dele, não é? Tem um texto lá do Velho Testamento que fala até os loucos passam pelo caminho, mas os orgulhosos não passam. Então, se você é humilde, como eu disse, buscando ao Senhor, ele vai revelar a sua palavra para você. Esclarecer a palavra é um privilégio, queridos, é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e uma necessidade para que todos possam entendê-la e, entendendo-a, amarem mais a Deus e se converterem dos seus maus caminhos. O que diz o livro de Romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é? E como crerão, não é, se não ouvirem a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O texto de Daniel fala que aqueles que ensinam a muitos resplandecerão como estrelas no firmamento. O que quer dizer? Luzes que estão brilhando no meio das trevas. Eu acabei de ouvir uma notícia terrível de que o Canadá considera crime alguém mencionar a palavra de Deus em público. São os últimos dias mesmo dessa civilização no seu ocaso, né? Verso 132. Vem e mostra-me tua misericórdia, diz o salmista, como fazes por todos os que amam o teu nome. Veja que o Senhor não faz acepção de pessoas. A todos que amam o seu nome, o Senhor se revela. Ele é sempre bom e ele é bom para todos, principalmente aqueles que se atêm a ele, aqueles que o buscam, não é? Então, o salmista continua, verso 133, ordena e firma meus passos na tua palavra, para que o pecado não se apodere de mim e me domine. Não tenho dúvidas, queridos, o nosso maior inimigo é o pecado que habita dentro de nós, a raiz lá de Adão, que o Senhor Jesus nos deu um novo nascimento, e a gente tem que lutar contra isso, como o Espírito lutando contra a carne, não é? Lembram lá
do começo dos tesouros aí do Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Conduzindo de acordo com os teus mandamentos, mandamentos celestiais. Lembre-se, o pecado tem uma entrega à morte, não é? O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. A separação de Deus. Então, meu querido, livre-se dele. Se você não consegue, peça a Deus libertação, peça que ele te livre e ele vai operar na sua vida. E aí a continuação, verso 134, livra-me da opressão das pessoas, então poderei melhor guardar as tuas ordens. Queridos, às vezes a opressão demasiada, diz até o livro de Provérbios, ela desanima até os mais justos, né? Às vezes nós estamos debaixo de tanta opressão, de tanto jugo, né? Às vezes de pessoas, às vezes de familiares, às vezes do trabalho, são cargas que vêm sobre nós. E aí, queridos, nós temos que correr aos pés do Senhor, fazer como o tema de hoje, né, de madrugada, buscá-lo, para que ele possa aliviar a nossa alma. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Verso 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. É a oração sacerdotal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que ele brilhe a sua luz, que ele espante as nossas trevas, né? Que assim o Senhor cumpra a sua palavra sobre nós, ensinando os mandamentos maravilhosos da sua palavra. Verso 136, aí ele já fala, rios de lágrimas brotam nos meus olhos, porque as pessoas não cumprem a tua lei. Queridos, quantos pais derramam lágrimas pelos seus filhos? Quantos choram pelos seus entes queridos, porque eles não estiveram ainda aos pés do Senhor e hoje, ou já estiveram e hoje por algum motivo se desviaram. Então, o salmista tem razão, né? Rios de lágrimas descem daqueles que têm os seus queridos ainda não envolvidos dentro do reino de Deus. É muito triste, a gente sabe o que eles estão perdendo, não é verdade? Verso 137, tu, Senhor, és justo, reto e imparciais são os teus estatutos. É isso mesmo, Deus é santo, ele é reto, ele é justo, não faz acepção de pessoas e os seus mandamentos são exatamente assim. 138, teus preceitos que ordenaste são perfeitos, retos, confiáveis e muito fiéis. Veja a continuação do 137, é isso mesmo. 139, sou tomado de indignação. Agora ele não está derramando rios de lágrimas, mas de indignação, pois meus inimigos desprezam as tuas palavras. E a indignação é, quem são eles para desprezarem um Deus tão maravilhoso, não é verdade? Verso 140, tua promessa se cumpriu plenamente, por isso este teu servo tanto a ama. Ama a Deus e ama a sua palavra e ama as suas promessas cumpridas plenamente, não é verdade? Como é bom quando o Senhor nos promete algo e Ele cumpre. Como é bom ver cumprido o nosso desejo de acordo com a vontade de Deus. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor respondeu o meu clamor, o Senhor cumpriu fielmente a tua promessa. Verso 141, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. É verdade, sou pequeno aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus, porque eu sou filho do Deus Altíssimo e Ele me escolheu. Não sei explicar por quê, mas Ele me escolheu, me chamou, me lavou, me regenerou, me deu nova vida para que eu possa segui-lo com insistência, com consistência, com perseverança. 142, tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade. Oração de Jesus lá em João capítulo 17, santifica-os, meu Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós, eu e você, estamos cansados de mentira. Só de ir para um lugar onde não há mentira, e esse lugar é o céu, você já imagina que o céu vai ser muito bom, muito, muito bom. Lá não vai haver engano, não vai haver falsidade, não vai haver duas faces, não vai haver bola nas costas, gente que fala uma coisa e na verdade está pensando outra. Ai, como vai ser bom morar na presença do Senhor. A tua palavra é a verdade, não é? 143. Quando aflição e angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. É isso, queridos. O Salmo 23 diz que o Senhor refrigera a nossa alma quando nós estamos naquele perrengue, naquele aperto, passando por estreitos, não é, na nossa vida. Nós vamos ao Senhor e Ele acalma a nossa alma, Ele alegra o nosso viver.
Os teus preceitos são sempre justos, ajuda-me a entendê-los para que eu viva, diz o salmista. Abre os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender a grandeza. Paulo, lá na sua carta, ele fala das dimensões do reino, ele fala da grandeza, da profundidade, da largura e da altura das coisas do reino de Deus. E é isso mesmo, né? A profundidade do amor de Deus. A Bíblia diz que a fidelidade do Senhor é mais alta do que os céus, né? E tudo isso, essas dimensões, o reino de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Clamei de todo o meu coração, responde-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Venha ao meu encontro, Senhor, por favor, ouve a minha voz, como eu falei, e eu vou me alegrar e te glorificar. Verso 146, a ti te invoquei, livra-me para que eu obedeça os teus preceitos. Esse aqui é o cara que está no meio da luta. Queridos, invocar, chamar, gritar, até gritar o nome do Senhor Jesus Cristo é libertador. Quantas pessoas eu conheço, e eu conheci muitas mesmo, que estavam para participar de um acidente e elas gritaram Jesus na hora e o Senhor deu livramento. O nome do Senhor Jesus Cristo é sobre todo nome, ele tem todo o poder. E naquele momento, né, o nome libertador do Senhor, ele vem, ele é salvação na veia, né? É certeza de ser ouvido pelo Mestre dos Mestres, o Deus Todo-Poderoso. E agora o tema da nossa palavra de hoje, 147, levanto-me cedo, antes de o sol nascer, clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Meus queridos, orar de madrugada é um segredo que alguns conhecem. Alguns se levantam porque o Senhor acorda. Eu tinha um horário, o Senhor me acordava naquele horário. Às 4, quando eu batia às 4, eu acordava à noite e olhava, batia às 4, eu sabia que era o Senhor me acordando para orar. Orar por todos os problemas da minha família, etc, meus negócios. Orar por pessoas, orar por mim mesmo, né? Quantos, além disso, né, vão aos montes orar? Eu tenho recebido orações de irmãos queridos, alguns participam até desse grupo, que vão aos montes orar e mandam uma mensagem de lá, olha, estou orando por você, Senhor, abençoa, faz isso, que maravilha, eu louvo a Deus por esses irmãos preciosos que oram por mim, né? Mesmo sem eu saber, lá nos seus montes estão buscando a face do Senhor e se lembram desse pequenino aqui, não é? Ver o chão brilhar, se você for ao monte, eu vi os gravetos brilharem, eu vi a glória de Deus se manifestar. Meu querido, buscar ao Senhor é tudo de bom. E de madrugada não tem voz, não tem celular, não tem reclamação, não tem tempo, não tem agenda. Você tá só você e Deus. É muito bom. Dá soninho, mas depois que pega o jeito, assim vai. E ele continua no verso 148, desperto de madrugada para meditar em tuas palavras. É uma outra maneira, é um outro tesouro, uma outra joia. É acordar de manhãzinha, ainda cedo, para contemplar no nascer do sol, na aurora da manhã, meditar em adoração, glorificar sem falar nada, às vezes só olhar aquela luz, aquelas cores, aquela explosão de cores maravilhosa, de energia, e nós em devoção ao único Deus que é digno, porque só Ele é verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos despertar a alva, que nem diz o Salmo 108, despertar a alva, acordar antes do amanhecer, para orar e cantar, celebrar ou simplesmente calar diante da glória do Senhor. Este é um tesouro, guarde no seu coração e pratique, vá atrás, porque a gente assim celebra a fidelidade divina logo cedo. Continua então, queridos, verso 149. Por teu amor ao Senhor, ouve o meu clamor, restaura a minha vida conforme os teus estatutos. O Senhor é o oleiro e eu sou o vaso. Pega esse barro e transforma. Lembra daquele cântico que a gente cantava? Lindo, né? Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, o barro sou eu. Quebra e transforma até que, enfim, tua vontade seja vista em mim. Verso 150, terminando. Pessoas más, aí ele fala, aproximam-se para me atacar. Elas estão distantes da tua lei. Sim, muitos, infelizmente, os dias são maus. Muitos estão se afastando dos caminhos de Deus. Pessoas cristãs, muitos que são
até proeminentes, pessoas importantes. Infelizmente, a palavra de Deus nos esclarece, nós não podemos ficar alheios a isso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, as estrelas do céu cairiam, ou seja, pessoas importantes deixariam de seguir a Jesus. É muito triste, porque muitos se desviam por causa disso, mas nós permaneceremos, né, querido? Vamos em frente. Verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Perto está o Senhor do humilde coração, do coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E por fim, acerca dos teus testemunhos eu soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Sim, queridos, pela palavra de Deus, os mundos, os universos, as galáxias, os sóis, as coisas pequenas, microscópicas, tudo foi criado, foi fundado, foi formado pelo Senhor, pela sua palavra e permanece até hoje porque Ele quer. O dia que Ele não quiser mais, tudo isso vai desaparecer e ser enrolado, diz a palavra, né? Tudo vai ser queimado. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Por isso, querido, hoje, rapidamente, eu terminando aqui, desejo que você continue amando, se alimentando, buscando a palavra de Deus, a sua presença, de madrugada. Não deixe de explorar. Eu conheci essa questão do tesouro, de acordar e orar de madrugada quando eu era adolescente. Eu nunca mais deixei isso. Obviamente existem fases e fases, né? Mas quantas visitações de madrugada. E como eu disse, indo aos montes, então aí eu vi o chão brilhar, Deus presente, uma bênção. Não deixe de fazer, guarde isso no seu coração. Que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor o guarde. Senhor, abençoa estes que estão ouvindo a tua palavra, que eles sejam, Senhor, despertados por ti para orarem, Senhor, nas madrugadas, que eles também possam, Senhor, acordar a alva, Senhor, que eles possam, no momento de verem tamanha beleza daquilo que o Senhor criou, eles se conectem contigo, Senhor, e possam te glorificar em devoção. Muitas vezes, Senhor, no silêncio, mas, Senhor, ouvindo a natureza, Senhor, os pássaros, e ali fazendo um coro, Senhor, com toda a criação, que possamos ser, sim, Senhor, parte deste grande coro celestial que haverá de cantar para ti eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor e adoração, só Ele é digno. Amém. Que Deus o abençoe, sua semana, seu trabalho, as coisas que você vai fazer, seus queridos, e que você possa, então, viver assim, buscando a sua face em todo o tempo. Tenha uma ótima semana, nos encontramos semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.